Boa noite. Estamos começando nossa reunião da segunda. Vamos ler um texto maravilhoso. E começaremos com a meditação no mesmo texto do Rei. Vamos fazer 5 respirações, inspirando, repetindo a frase, eu estou no reino, e expirando, pois foi no reino que Deus me criou. Então, inspirando, eu estou no reino, e expirando, pois foi no reino que Deus me criou. 5 vezes. Vamos começar. Eu estou no reino, pois foi no reino que Deus me criou. Inspirando. Eu estou no reino, expirando, pois foi no reino que Deus me criou. Inspirando. Eu estou no reino, pois foi no reino que Deus me criou. Inspirando. Eu estou no reino, pois foi no reino que Deus me criou. Inspirando. Eu estou no reino, expirando, pois foi no reino que Deus me criou. Vamos fazer mais 3 respirações em silêncio. Inspirando e expirando. Bom, agora a Janete vai fazer uma oraçãozinha de entrada. Depois a Ana começa a leitura do texto. Depois a Giane faz a palhinha de abertura, aí eu começo, tá bom? Boa noite a todos. Oração. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Amém. Giane, você faz a palhinha de abertura? Faz o quê? A palhinha de abertura que você faz? É essa que ela acabou de fazer. Sim, você fala, amado Jesus. Ah, então tá. Eu vou fazer o Pai Nosso, então. Tá? Pai Nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade e fala conosco. Nós não temos palavras para dar a Ti. Queremos apenas escutar o Teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende, mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim, trazemos a Ti a nossa prática, e se tropeçarmos, Tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a Tua lembrança que não falhará. Nós nos desviaremos, mas Tu não esquecerás de nos chamar de volta.
Apressa os nossos passos agora, Pai, para que possamos andar em direção a Ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar esta nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que Tu nos tens dado. Deus é só amor e, portanto, nós também. Jesus acolhe este grupo, dirige por nós, nos ensina tudo o que precisamos aprender hoje. Gratidão, Jesus. Amém. 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 Bom, então eu vou postar o texto. Então, gente, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, né, cujo título é As Dádivas do Reino. E hoje a gente vai estudar a seção 3, que é a realidade do reino. Então, a gente vai fazer como tem feito sempre, né, ir lendo e comentando. E hoje a gente está dando as boas-vindas aqui à Carla, né, que está participando hoje pela primeira vez aqui do livro. Acho que ela saiu, né? Mas a gente dá boas-vindas de qualquer forma. Então, porque o texto está aqui, eu não vejo as figuras. Então, Ela saiu. uhum. A realidade do reino. Então, aqui Jesus fala: o Espírito Santo ensina uma lição e a aplica a todos os indivíduos em todas as situações. Sendo livre de conflitos, ele, o Espírito Santo, maximiza todos os esforços e todos os resultados. Ao ensinar o poder do reino do próprio Deus, ensina-te que todo o poder é teu. A sua aplicação, né, a aplicação desse poder, não importa. Ele é sempre máximo. A tua vigilância não o estabelece como teu, mas te capacita a usá-lo sempre e de todas as maneiras. Aí Jesus fala: quando eu disse, entre aspas, estou contigo sempre, literalmente quis dizer isso. Não me ausento de ninguém em nenhuma situação. Como eu estou sempre contigo, tu, em itálico, és o caminho, a verdade e a vida. Não fizeste esse poder, assim como eu também não o fiz. Ele foi criado para ser compartilhado e, por conseguinte, não pode ser percebido de forma significativa se atribuído a qualquer pessoa em detrimento de uma outra. Tal percepção faz com que ele seja sem significado, por eliminar ou deixar de ver o seu único e real significado. A gente pode conversar sobre o primeiro parágrafo e depois a gente continua. Sim. Né? Então, eu amei essa frase de Jesus, ele falando, né? Assim, a gente sente a presença dele, né? A gente não se sente sozinho, porque sabemos que temos o Espírito Santo, temos Jesus. Mas ele fala: estou sempre contigo, não me ausento de ninguém em nenhuma situação. Isso dá um consolo muito grande para a gente, né? Saber que ele está aqui o tempo todo. Sim. Basta que a gente o escute, né? Olhe para ele, porque ele está aqui. E aí a gente passa a ser o mesmo que ele, né? O caminho, a verdade e a vida. Por isso que dá para entender por que ele fala, né? Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que ele está conosco o tempo todo, né? E sendo assim, por que sentir medo, sentir É. culpa? Por que sentir-se sozinho, sabendo que ele está sempre conosco? É isso, a gente precisa saber que ele está sempre conosco, a gente precisa acreditar nisso, né? E escutá-lo, né? Se abrir para ele, para essa presença. Só assim a gente é o caminho, a verdade e a vida. Né? Só estando
Eu sinto também ele dizer que nós nunca saímos do reino. É como diz a expiação, nada aconteceu. Foi tudo um sonho, mas na realidade nunca saímos do reino. Ele esteve e está conosco, e a gente com ele. Foi um pesadelo, né, Gustavo? Foi um pesadelo. Inclusão total. Ele fala, quando você quiser me ver, você me verá. Porque quando a gente não tiver medo de vê-lo, aí o medo acaba, como ela estava falando agora, né? Para que ter medo? E para os separados, o reino dá medo, né? Para os separados, o reino parece um vazio, e é vazio de coisas, mas é cheio de coisas. Vocês sentem medo? Quando ele fala medo do reino, sente medo? Mas, na verdade, que o ego, tudo que ele não quer é que a gente aceite o reino, né? Porque o reino é aceitar a mente certa, e aí ele se dissipa. Então, ele que alimenta em nossa mente, né, esse pensamento de dissociação, que alimenta em nossa mente esses medos, para que a gente realmente não queira ouvir a nossa mente certa, que aí a gente vai ouvindo, né, essa voz insana, né, que é essa voz da separação. Vê que a gente está bem, está feliz, de repente passa algum tipo de pensamento que dá aquele aperto, aquela aflição, e a gente leva um tempo para detectar que é só o medo, né? E o pensamento ocupa a nossa mente. Às vezes a gente tenta encher a paz do reino com coisas do mundo, né? Parece que a gente está viciado na coisa, né? Ah, não, eu vou ali, eu vou comer isso, eu estou com vontade disso, eu estou com vontade daquilo. E você fica tentando preencher. E não preenche, né? E não preenche, o pior é isso, não preenche. Você está falando uma coisa engraçada. Hoje estava bem silencioso aqui. Normalmente isso não é assim. Estava bem silencioso, estava sentado, estudando esse texto. Falei, nossa, que tranquilidade. Aí a minha mente pensou na agenda. Não tem nada. A minha mente ainda foi ver a agenda. Não, pode ficar. Estava batendo um solzinho, assim. Não, é para ficar aqui lendo mesmo, parada aqui, com o solzinho, é isso, é quietude. A gente estranha, né? Porque, de repente, tá calmo e a gente está acostumado a muita agitação. Não, tá bom assim, tá? Assim que a gente abre um pouco de espaço, né, para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele abre, né, falando que o Espírito Santo ensina uma lição e aplica a todos os indivíduos em todas as situações. E essa lição é: todo o poder é teu, porque Deus que estabeleceu esse poder, né? Ele fala até mais embaixo: a tua vigilância não estabelece como teu, porque Deus é que criou esse poder, né? E, na verdade, ele criou o poder dele com o Filho. Mas só que o Filho, a nossa vigilância não estabelece esse poder como nosso, mas nos capacita a usar esse poder sempre e de todas as maneiras. E quando Deus compartilhou o seu poder com o Filho, ele não limitou esse poder. Ele não estabeleceu regras para o Filho usar esse poder. O Filho é livre para usá-lo. E aí pode até usar indevidamente, né? Como a gente está aqui nessa experiência da crença na separação. E aí, esse poder, na verdade, foi feito para ser compartilhado. Ele foi criado para isso, para ser compartilhado. Só assim esse poder faz sentido. A gente não pode aplicá-lo, não deve aplicá-lo de forma a discriminar, né? Assim, mais poder para um, menos poder para outro. Individualizado, né? Outro individualizar.
porque aí esse poder perde significado, ele perde sentido, porque essa não é a natureza desse poder. Ele fala aqui no final, né, essa percepção de diferenciar, né, a atribuição desse poder faz com que esse poder seja sem significado, por eliminar ou deixar de ver o seu único e real significado, que é ser compartilhado. Porque tudo no reino é compartilhado. Né? Então, o poder de Deus é o poder do reino, e esse poder foi feito para ser compartilhado. E daqui a pouco Jesus vai falar mais ainda sobre essa questão do compartilhamento, da não discriminação. Né? Ele vai, mais para frente, ele volta a falar nisso. Essa frase 8 e a 9. A 9 é clássica. Eu vou ler a 8 e a 9. Não me ausento de ninguém. Quer dizer, isso é inclusão total. Né? Não me ausento de ninguém em nenhuma situação, não importa a situação que você esteja, ou qualquer um esteja, está no reino. Não importa a situação, está triste, está no reino, está alegre, está no reino. O reino é o pano de fundo de tudo. Não tem como escapar, não tem nada fora do reino. Você pode não estar consciente de que está no reino, mas está. Exato, mas está. E a frase 9, que é linda. Como eu estou sempre contigo, tu és o caminho, a verdade e a vida. É o Filho de Deus no reino. É porque não sobra mais nada, né? Não sobra nada para o ego. É o caminho, é a verdade, é a vida. O que sobra para o ego? Ele está falando, né? É festa no céu. É festa no céu. É tudo, né? Eu sou tudo, né? O Filho de Deus já tem tudo. E esse poder, ele é tão absolutamente... Quer dizer, ele é ilimitado, né? Que Deus, ele só cria o ilimitado, né? E o eterno, e o imutável. Então, esse poder também, ele é ilimitado e é imutável. Uma vez criado, é eternamente, né? Para ser eternamente. E o Espírito Santo, ele ensina essa lição, e aqui ele fala, ele maximiza todos os esforços e todos os resultados. Então, todo movimento que a gente fizer em direção à verdade, o Espírito Santo aproveita isso ao máximo, porque ele está sempre atento para os nossos movimentos, para a nossa abertura de mente para ele, né, para a expiação, né, para o plano de Deus. Então, tudo ele aproveita ao máximo. O mínimo esforço nosso, o mínimo resultado que a gente fizer em direção à luz, ele transforma aquilo no máximo que ele pode, para favorecer a luz, né, para favorecer toda a filiação de Deus. Esse maximizar que ele fala, eu sinto que é como ele diz, em qualquer situação, procure que ele está lá. Uhum. O reino está disponível em qualquer situação. Ele desfaz tudo, né? Ele desfaz a nossa necessidade de compreensão das coisas, do que está acontecendo. Ele desfaz, ele zera, né? Ele zera. Simplesmente não faz falta, né? Não faz falta, né? Simplesmente isso mesmo. Não faz a menor diferença, porque ele nem está vendo o problema, ele só está corrigindo a mente que não está feliz, né? Bom, então vamos para o 2. Aqui Jesus fala, o significado de Deus espera no reino, porque é onde ele o colocou. Não espera no tempo. Meramente descansa no reino, porque lá é o seu lugar, assim como o teu. Como é possível que tu, que és o significado de Deus, percebas a ti mesmo como se estivesses ausente dele? Só podes ver a ti mesmo como se estivesse separado do teu significado, vivenciando-te como irreal. É por isso que o ego é insano, Ensina que tu não és o que és. Isso é tão contraditório que é claramente impossível. Essa é, portanto, uma lição que não podes realmente aprender e, portanto, não podes realmente ensinar. Porém, estás sempre ensinando. Por conseguinte, tens que estar ensinando alguma outra coisa,
mesmo que o ego não saiba o que é. O ego, então, está sempre sendo desfeito e suspeita dos teus motivos. Tua mente não pode ser unificada em aliança com o ego, porque a mente não pertence a ele. Assim sendo, o que é, entre aspas, traiçoeiro para o ego é fiel à paz. O, entre aspas, inimigo do ego é, portanto, teu amigo. O significado de Deus, né, ele falou, o significado de Deus espera no reino, porque é onde ele o colocou. E esse significado de Deus seria assim, a expressão de Deus, o sentido de Deus, ou mesmo o Filho de Deus, que ele fala daqui a pouco que o Filho de Deus é o significado de Deus. Ele fala que está na linha 4. Como é possível que tu, que és o significado de Deus, percebas a ti mesmo como se estivesses ausente dele? Então, o Filho é o sentido do Pai, é a expressão do Pai. Né? Então, como é que o Filho, que é uma expressão do Pai, como é que ele pode se ver ausente do Pai? Se o Pai estendeu o seu amor, se estendeu a si mesmo para fazer esse filho, para criar o filho. Então, como que esse filho pode se ver, né, ausente desse Pai, desse Criador? Então, a insanidade está aí, né? A gente acreditar que pode estar ausente de Deus, estar à parte de Deus. Não há como, né, isso ser possível. Tem uma parte do livro, que eu não lembro exatamente onde, que Jesus fala mais ou menos. Ele tem até uma parte que ele fala: Deus chora sem ti. Quer dizer, ele quis dizer que o Pai e o Filho são um. Né? Não existe nenhum significado filho sem o Pai. Não tem. Só nós que tentamos ressignificar isso, né? Arranjando um ego, um outro significado. Então, Jesus, claro que o Pai não chora, mas ele quis dizer, o Pai não pode haver separação entre o Pai e o Filho. E essa separação que a gente inventou é a coisa mais ilógica, porque a gente não pode estar separado de Deus. Essa ideia de que a gente não pode, não está separado de Deus, é que a gente precisa, eu acho que questionar bastante, porque a gente não vai se sentindo um peixe fora d'água, né? Porque o reino é uma totalidade. Uma totalidade. O filho está na parte do reino, seria como se você arrancasse uma parte dessa totalidade. Isso é impossível, porque ela foi feita para ser íntegra, eternamente íntegra. Né? Senão ela não é totalidade. Senão não é totalidade, exatamente. É o que o ego inventou, separação, né? A gente acreditou. Nossa, é insano demais a gente ter acreditado nisso. E aí ele falou, você só pode ver a ti mesmo como se estivesse separado, vivenciando-te como irreal. E aí a gente acha que o irreal é que é real. E Deus é o irreal. Né? Tudo que é do campo do espírito para a gente aqui no mundo é irreal, para a maioria, né? E o que está aqui é que é real. Então, houve uma inversão. Né? É totalmente de cabeça para baixo, tudo ao contrário. E aí ele fala, é por isso que o ego é insano, ele ensina que tu não és o que és. Então, ele nega o eu verdadeiro e bota no lugar esse eu falso, né, que é essa persona, que é o indivíduo, que é o fragmento, como sendo o real. E ensina isso muito bem ensinado. Distraindo a gente aqui no mundo. Distraindo. Isso, exatamente. Com as historinhas, a gente cai feito um patinho. A gente acredita, investe nisso, resiste a olhar para outra coisa, porque a gente está engajado nessa visão de fragmentação, de indivíduo, né? E bastava a gente só distinguir o que é união e o que é separação. Se a gente distinguir que isso é separação, qualquer motivação que o ego dê, que é uma separação, a gente já acorda dessa situação. Naquela hora, já acorda da situação. Esse parágrafo, para mim, é bem um acordar mesmo. Que ele fala coisas importantíssimas, inclusive coisas práticas, né? Por exemplo, o significado de Deus espera no reino, porque é onde ele o colocou. Ele espera no reino.
Ele não espera no tempo. Não está aqui. E esse esperar não tá tem um aqui. Se ele significado. não está no tempo, onde é que está o rei? E esse esperar não tem significado de espera temporal. O significado é ele descansa no reino. Né? Então, ele está lá, não é que ele esteja esperando, contando horas, ele está descansando no reino. Meramente descansa no reino. E eu entendo, por exemplo, as duas grandes orientações de Jesus nesse curso. Perdoa e pratica o instante santo. Perdoa primeiro. O reino está no instante santo, entre o pensamento que passou e que ainda não chegou. Ali dentro é o rei. É assim, prático. Mas perdoa primeiro. Perdoa toda a percepção que você tiver. E entra nesse vazio de pensamento. E aí ele fala, né, que o ego ensina, o ensinamento ensina que tu não és o que és. Só que ele ensina, mas o que tu és, continua na mente, porque foi Deus que criou a mente, né? Então, a verdade, ela é a própria mente. E aí, essa verdade não deixa de ensinar. Então, o ego, ele quer ensinar o falso, né, como se fosse o verdadeiro, mas só que a verdade está lá e ela não se ausenta da mente. Então, o ego, aí ele vem falando aqui, né, que aí, sendo assim, não podes realmente aprender e também não podes realmente ensinar. Porém, estás sempre ensinando, que é o que Jesus fala, nós estamos sempre ensinando alguma coisa, ou separação, né, ou integridade, ou medo ou amor. Ele está sempre ensinando alguma coisa através do testemunho nosso, né? E sempre aprendendo. É isso que eu ia falar, ensinando e aprendendo. E aí ele fala que o ego está sempre sendo desfeito, e ele suspeita dos teus motivos. Então, assim, ao mesmo tempo que ele ensina a separação, mas a verdade está na nossa mente, e ela está sempre ensinando a integridade. E aí o ego, ele sabe que isso, né, que ele sofre o risco de ser desfeito, tanto é que ele nega a mente, assim, ferrenhamente, né, porque ele sabe que a mente pode desfazê-lo. E aí ele fala aqui na linha 2, a tua mente não pode ser unificada em aliança com o ego, porque a mente não pertence a ele. Então, assim, sendo o que é traiçoeiro para o ego, é fiel à paz. Então, na hora que a gente escuta a mente certa, a gente está sendo fiel à paz. E o ego pode entender que a gente o está traindo. Mas, na verdade, a gente está sendo fiel à verdade que nós somos, né, que está em nossa mente. Então, é isso, né? É que quando a gente está querendo a verdade pelo Espírito Santo, a gente nem se dá conta do ego nesse momento, né? Porque são verdades que se excluem, né? Quando a gente está com o Espírito Santo, automaticamente exclui o ego da mente. O objetivo aqui, acho que no curso, é a gente excluir para sempre. Para sempre, porque o ego é nosso, ele é nosso, ele não está fora, o mundo não está fora, o corpo não está fora, o ego, ele está na nossa mente, ele é nosso. Então, é o perdão mesmo, é perdoar um sonho de separação. O ego é um sonho de separação. É tão simples, e o ego coloca com uma coisa tão difícil, tão... É tão simples. Eu me sinto muitas vezes assim, tipo traído, né? Porque, como diz aqui, é por isso que o ego é insano. Ele ensina que tu não és o que és. E a gente ainda chama o ego de eu. Eu isso, eu aquilo, eu isso e aquilo, eu faço, eu desfaço. É porque você está vigilante a favor do ego, entendeu? Vigilante a favor do ego. E ele fica assim, ele fica mesmo na espreita para a gente sentir culpa. O tempo todo. É o objetivo final dele. Culpa e morte para ele é uma brincadeira. Você conseguir sair dessa já é um milagre. A ideia é não reconhecer, né? Que é não reconhecer esse ego, né? Para mim, uma palavra-chave seria isso. Na verdade, se entregar ao Espírito Santo. Não reconhecê-lo.
A gente não tem que se preocupar com o ego, a gente tem que entregar o Espírito Santo, é abrir nossa mente para o Espírito Santo. Pronto, que aí o ego não tem espaço. Porque ele Jesus... tem que ser abandonado, ele não tem que ser atacado, nem lutar contra ele. Não, se ele for atacado, a gente reconhece que ele é real, né? Tem que abandoná-lo, simplesmente, porque ele não tem significado, e é tratá-lo como sem significado. Agora fica simples, né? Por exemplo, o Penapenique, ele toca muito na coisa da mente certa e mente errada, né? Exatamente errada. Ele toca muito nesse sentido. Agora você vê que é tão simples o que é a mente é certa e a mente errada. Um existe e a outra não existe. Pronto. Uma verdadeira vida falsa. Mas é mesmo, né? Quando está acontecendo alguma coisa, uma discussão, se você só lembrar, não, só existe a mente certa, só existe a mente com o Espírito Santo ou com Deus, acabou. Perdoa, pronto. Mas quem é que quer? Ainda quer ter um pouquinho de razão, né? Menina, eu quero ter razão. O ego vai falar pela linguagem do amor, entre aspas, né? Para ter razão. Sim. Então, vamos lá para o 3. Bom, aqui no parágrafo 3 ele fala: eu já disse que o amigo do ego não é parte de ti, porque o ego se percebe em guerra e, portanto, necessita de aliados. Tu que não estás em guerra, tens que procurar irmãos e reconhecer como irmãos todos aqueles que vês, porque só os iguais estão em paz. Eu amei essa frase, gente. Só os iguais estão em paz. Como os filhos iguais de Deus têm tudo, não podem competir. No entanto, se percebem qualquer um de seus irmãos como qualquer outra coisa que não seja seus iguais perfeitos, a ideia de competição entra em suas mentes. Não subestimes a tua necessidade de ser vigilante contra essa ideia, né, de competição, de que nós não somos iguais perfeitos. Porque todos os teus conflitos vêm dela. Essa é a crença em que interesses conflitantes são possíveis. E, portanto, tu aceitaste o impossível como verdadeiro. Isso é diferente de dizer que percebes a ti mesmo como irreal. A gente estava comentando antes sobre a engenhosidade do ego, né? Que lá na frente Jesus vai falar, em outra sessão, Jesus vai falar da engenhosidade do ego. E aí, a gente pode achar que tem áreas desse livro que são mais complicadas, mais complexas, mas o que Jesus faz aqui, na verdade, é descrever para a gente a engenhosidade desse sistema insano. Então, ele faz a descrição para a gente perceber o quanto que esse sistema é insano, né? Então, o ego usa toda a sua engenhosidade para nos enganar, né? Enganar mesmo, né? Nos distrair e fazer com que acreditemos em coisas absurdas, ao ponto de a gente não querer abrir mão dessas crenças. Então, ele é realmente muito engenhoso. Então, Jesus, para poder... E não adianta ele falar que o ego é engenhoso. Ele tem que mostrar para a gente como que ele é engenhoso, né? É como ele trabalha, mostrando o que o ego faz para... Né, que ele não fala no comecinho do livro, né? O curso, ele não vai ensinar o amor, ele está ensinando os obstáculos à presença do amor para eles serem desfeitos. Ele mostra, né, o que o ego está fazendo para encobrir o amor que já é em nós. Tudo isso que o ego está fazendo, o Jesus está mostrando, porque se continuasse velado, assim, escondidinho, porque caiu aquele véuzinho na nossa mente, escondeu, a gente ia continuar acreditando que o mundo é assim mesmo, o que está acontecendo é real. Então ele mostra, né? Então, não é o pior é que o ego tem uma versão do amor, a versão dele, que tem lhe a versão enrola mais dele, ainda, lhe engana. Amor especial, né? Ele tem a versão do amor, especial. A versão do perdão, ele tem várias versões da gratidão. Que é um perdão para não perdoar, né? A gratidão para não agradecer. Para não agradecer. O amor para não amar. Tudo assim, né? Menina, você dá uma olhadela no mundo, isso vem assim uma violência, principalmente, né,
nessa polarização política e econômica que a gente está vendo no mundo. Isso fica tão explícito. Mas também a gente vai ver o que quiser ver, né? Depende do que, aonde a nossa mente está fixada. Se a nossa mente quiser sair da paz, ela vai achar, o ego vai achar adeptos aqui no mundo, que não vai faltar situações em que ele se encontre. Aí ele deita e rola nesse E deite e mundo, rola. né? Então, se a gente concordar em olhar para isso e achar que é uma historinha real, a gente só está compartilhando uma coisa que mal dá para compartilhar, a gente está aumentando a separação, o ataque. E aqui nesse parágrafo, ele vem falar na linha 2, por exemplo, tu que não estás em guerra, tens que procurar irmãos e reconhecer como irmãos todos aqueles que vês, porque só os iguais estão em paz. É a parte mais difícil aí do curso. E olha para os irmãos e não vê diferença, né? Isso, mais à frente ele fala, você percebe qualquer um de seus irmãos como qualquer outra coisa que não seja seus iguais perfeitos, a ideia de competição entra em tuas mentes. E esse irmão aqui não é só gente, pessoas, gente. É a filiação de Deus, aí entra os bichos, entra a natureza, entra tudo, né? Porque é a criação. Qual a diferença, né, entre o ser humano e outro ser, né? É tudo ser, tudo irmão. Teve uma... Né? Eu tive uma época no curso, logo que eu comecei, um pouquinho depois, eu usava muito isso aqui, né? Porque só os iguais estão em paz. Aí eu ia para a rua só para ver os iguais. Em todo canto que eu ia, era na barraquinha, era na padaria, era no banco, era para Você já saía em paz de casa, né? para ver a paz no outro. Eu me lembro daquela brincadeirinha, onde está a Oli? Cadê o Oli? Cadê o Oli? Onde está o Cristo no outro? É que os iguais, né, ele está falando em mente, né? É em mente. Nós aqui colocamos um corpo, mas esse corpo a gente vai ver que ele não existe, ele desaparece e continuam os iguais. Se a gente ficar no corpo, a gente vai ver que é tudo diferente, que cada corpo é uma forma diferente. Então não é para o corpo que é para olhar, né? É para um irmão, mas irmão não é. É a luz do Espírito Santo no irmão. É sempre na mente, né? É um pensamento de Deus que ele é. Porque não vai aparecer. Eu chamava assim, o sujeito oculto. O sujeito oculto. Isso aí. É bom esse da história. Fazer revelar o sujeito oculto. É mesmo. Não, ficou fácil agora, gostei. Agora, como que isso pega assim? Como é que essa... Vou visitar minha família, o sujeito oculto do meu neto. Que legal, eu mesmo sou sujeito oculto. É bom, gostei dessa. O Curso de Milagres, na verdade, ele assim, o estudo do Curso de Milagres é uma experiência de expiação. Quando a gente está estudando o livro, a gente está expiando, né? Por isso que é tão fundamental o estudo, né? Para que a gente vá praticando e aplicando, e olhando, né? Observando, e também corrigindo, né? Assim, o tempo todo, né? O tempo todo. Que a gente realmente vai trabalhando. Que a gente não se iluda que vai virar, como é o santinho. Santo é todo mundo, né? Como dizia Roberto Guedes, é santo. Mas que a gente não se iluda depois de um tempo. Agora eu não me abalo mais, agora eu virei santo. Somos santos, mas vai se abalar sim, está aqui, está olhando diferenças, vai se abalar sim. Né? Não pode ficar achando que não, agora eu já fiz todos os exercícios, eu não sei o quê, agora eu virei o santo. Não, vai continuar com o aprendizado, né? É só você ir lá, por exemplo, lá e mexer nos bens dessa pessoa. Aí você vai ver toda a fúria.
É, Toda fúria aparecer Aí, novamente. aí o ego vira para você e diz assim, agora que você aprendeu tudo, vai dar uma arriscadinha no mundo. vai lá para você Vai lá. ver. E aí, Entendeu? Porque senão a gente vai se sentir diferente. E a questão é não ver quer dizer diferença. assim, as artimanhas do ego, né? Você está achando que está igual, na verdade está se colocando como se colocando à parte. Exato. Então, assim, vai todo mundo tá na mesma experiência, vai errar, vai. Mas não é um pecado, é só um erro na mente. Até o momento que não vai mais, porque já sentiu, já percebeu, já viu a unidade, já viu que realmente somos um só, né? Como Jesus fala, estou na tua mente. E aí, como que pega isso? Eu estava viajando esse final de semana, voltando, e aí eu passei num determinado ponto da rodovia federal, um galho e uma galinha pastando na beira do asfalto. Falei, meu Deus do céu. Pensar em atravessar a rua ali vai, né, virar aquilo. Aí, aquilo, falei, gente, aí aquilo foi na minha mente. Aí eu andei uns 500 metros, falei, vou voltar lá e vou avisar o pessoal do sítio, que era um sítio, né? Aí voltei, fui lá no sítio, falei, olha, tem galinha ali no asfalto, e aí ele falou, vou lá tirar. E aí, porque assim, por exemplo, quem olha para uma galinha só pensa naquilo, né? Que é uma galinhada. Então, como é que a gente muda a visão, né, de um animal como sendo um igual, né? Ele é um igual filho de Deus. Então, nesse momento, você muda o seu sentimento em relação a ele, né? A esse ser. Então, eu falei, gente, realmente porque a nossa mente vai trabalhando, ela vai percebendo coisas que ela não percebia antes, ou percebia de forma equivocada. Porque a experiência que aparece para nós é sempre da nossa ou projeção ou extensão, né? Se a sua mente estava ligada no momento com o Espírito Santo, ela viu o amor naquilo. Se a sua mente não está ligada no Espírito Santo, né? Ela vai mais que vai pensar no ataque mesmo, seja do bichinho, seja o que for. Então, de qualquer jeito, ainda a matéria desse sonho está na nossa mente. Tudo que a gente está vendo aqui fora está na nossa mente. É matéria, é conteúdo para nossa mente, que a nossa mente julgou. Com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo. E são conteúdos para a gente curar em nossa mente. Porque a questão... É uma sala de aula para que a gente faça a cura da mente. Porque a questão que o ego faz não é a historinha em si, ela não importa a historinha. Para nós parece que sim, mas não importa. É a gente acreditar que aquilo é real. E é uma projeção, né? Uma Sua projeção. mente está projetando uma imagem, e você chama essa imagem de mundo. Sim. E é uma projeção, de repente ela acaba. Uma pessoa morre, alguém aprende a entrar no instante santo, eu me lembrei acaba a proteção, pronto. Eu me lembrei aqui, um dia, assim, eu lá, nas lamúrias lá com o Espírito Santo, meu Deus, quando é que eu vou conseguir, assim, desfazer a importância da persona na minha mente? Quando que eu vou deixar de dar importância, né, a essa persona, de modo a abrir mão, né, desse apego à persona? Aí veio lá a resposta: não se preocupe, lá pela terceira ou quarta geração, ninguém mais vai te conhecer. Eu vi isso também. Muito bom isso. Ou você, né, o que você não der conta, vai ser dado conta de qualquer maneira. Mas veio a vozinha na mente: não se preocupe, lá pela terceira ou quarta geração, ninguém mais vai se lembrar de você. Eu também pergunto para ele, Jesus, até quando eu vou me equivocar, meu Deus, até quando? Me ajuda, até quando vou continuar investindo, né, no mundo de forma equivocada? São né? muitos tropeços, né?
Mas aí é isso, né? Lembrar, assim, essa frase aqui, não me ausento de ninguém em nenhuma situação. É saber que a gente pode contar com ele, né? É só a gente se lembrar que ele está aqui, que a gente pode contar com ele. É que a gente tem um reino inteirinho para a gente, não precisava nem ficar incomodando mais Jesus. Não. Gente, para esse parágrafo 4, a primeira frase é tudo de maravilhoso. Ele fala assim, ó, É, toda atenção. estar no reino é meramente enfocar toda a tua atenção nele. Enquanto acreditares que podes tratar do que não é verdadeiro, estás aceitando o conflito como tua escolha. É realmente uma escolha? Parece ser, mas a aparência e a realidade dificilmente são a mesma coisa. Tu, que és o reino, não estás preocupado com aparências. A realidade é tua porque és realidade. É assim que ter e ser, em última instância, se reconciliam, não no reino, mas na tua mente. Lá, na tua mente, o altar é a única realidade. O altar está perfeitamente claro no pensamento, porque é um reflexo do pensamento perfeito, P maiúsculo, que é o pensamento de Deus, né? Perfeito. A tua mente certa vê só irmãos, porque só vê na sua própria luz, né? na própria luz dessa mente certa. Vê só irmão, né? Não vê diferenças, só vê irmão. Quando chegar nesse ponto, a gente só vê irmão, acabou, não tem mais diferença. Partiu para o abraço de Deus. É o doce exercício do curso. É você sair para ver só irmão. Tudo fica amoroso, tudo fica gentil. Agora, essa primeira frase. As coisas acontecem assim, as pessoas não sabem que você está vendo Deus nela, mas ela responde como se soubesse. É estranho de dizer isso, mas você trata com gentileza, você recebe gentileza. Porque ela é o material do nosso sonho, né, Gustavo? Ela está fazendo o que nós pensamos. Nós quisemos ver irmãos, então ela tem que ser. Ela responde como irmão. Como irmão. Porque é assim, a gente pensa em algo e aí as figurinhas aqui fora aparecem em formas de corpos. Por isso que Jesus fala, nunca esqueça da tua dívida e gratidão com o teu irmão. Porque nos nossos irmãos, nós colocamos uma hora um salvador, outra hora um algoz. Exato. Depende de seu interesse, isso é cruel. Depende. É sempre, não dá para se iludir, é sempre um sonho que está na nossa mente, que é o projetor, e lá fora é o filminho. Lá fora é o filminho. E chega uma hora que cansa, né, da gente pensar errado. Né? Não, cansa, né? A mente equivocada é muito cansativa. É muito cansativa, você falou tudo, Ana. É um pensamento que ocupa a nossa mente e ocupa de uma maneira assim difícil da gente conseguir remover. Então fica ali realmente enchendo a nossa mente. Sim. E a gente não tem paz. Enquanto tem essa ocupação da mente, né, que é um sequestro da nossa mente, a gente não tem paz. Você vê que essas últimas lições, né, Jesus vem falando, final feliz de todas as coisas certas. Hoje também ele fala, todo o medo passou e só o medo está aqui, né? Que é a lição para quem está seguindo de hoje, né? Então, assim, e ele encoraja, tipo, olha as figuras do sonho de amor, não olha para isso. Ele encoraja, só acorda desejando só as coisas felizes de Deus. Aí o ego fala assim, mas aonde? Aonde que eu vou conseguir ver só as coisas felizes? Não, porque Jesus já falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como que não vai ver as coisas felizes? Se o caminho, a verdade e a vida está dentro da nossa mente, vai ver, sim. A gente só precisa acreditar nisso, né? Precisa acreditar. Acho que treinar mesmo a mente para... E o treino está aqui, ó. Estar no reino é meramente focar toda a tua atenção nele. É estar em estado de presença.
né? Está na consciência da integridade. É Porque não tem futuro. meramente, não é complicado, é meramente, é uma questão de uma decisão interna. Não, agora eu só quero focar o reino de Deus na minha mente. Aí vai sair do futuro. Aí vai sair do investimento no passado e no futuro. É Porque nesse instante agora. é só agora. E aí não vai fazer É planos. ficar no eterno agora. Isso é estar no reino. E Jesus fala: se houver planos a serem feitos, te serão ditos. Ele fala bem isso no Manual dos Professores. Se tiver planos, né? Ou seja, se o plano espiritual que Jesus tem para o nosso aprendizado incluir mudanças, será dada. Eu não tenho dúvida, né? Ele me mostrou um caminhãozinho de mudança, isso eu não tenho a menor dúvida. E eu acho que a gente vai apurando o diálogo com o Espírito Santo na prática, né? E as coisas vão sendo ditas de uma forma misteriosa, né? Um diálogo misterioso. Aí que ele fala na linha 2, né? Enquanto acreditares que podes tratar do que não é verdadeiro, ou seja, se ocupar do que não é verdadeiro, estás aceitando o conflito como tua escolha. É realmente uma escolha? Aí eu estava pensando aqui, o sentido dessa pergunta, né? O conflito é realmente uma escolha? Porque a mente, ela nunca deixou de ser, na nossa mente, nós nunca deixamos de ser o Filho de Deus, né? A mente certa nunca deixou de ser a mente, né, da luz de Deus. Então, na hora que eu faço a escolha, se eu fizer essa escolha aqui pelo conflito, é uma escolha, porque uma escolha normalmente você abandona uma coisa e fica com outra, né? Só que a mente certa, ela não recua, porque ela é eterna, né, criada por Deus. Então, mesmo que eu escolha o conflito, a verdade está aqui, que é o que a gente já comentou antes, né? A verdade está aqui. Então, é uma escolha, mas que não é uma coisa definitiva. É uma escolha temporal, temporária. Para chegar na mente una, Porque na que hora é com Deus. Porque na hora que essa mente, luz de Deus, vem, na hora que eu consigo estar na consciência da integridade, isso que eu havia escolhido desaparece. Totalmente, Então, tudo. que escolha é essa? Né? Na verdade, não é Tem uma escolha. É só uma questão de... Está querendo escolher lembrar. Escolher lembrar, né? O que desaparecer em algum momento está errado. Seja lá o que for. Mudou. Seja um sentimento, seja uma coisa, seja uma bola, seja um chapéu. Alterou, é falso. Exato. Ou uma atração. Não Se uma era hora real, não era desaparecer, verdadeiro. já foi. É E o que fica, o livro sempre... fica é o reino. O reino, ontem eu estava vendo, desculpe, gente, mas ontem eu estava lendo uma analogia que se aplica agora ao reino, né? Que dizia assim, falando na analogia do reino como se fosse a temperatura. Tem 0 grau, você é paz no 0 grau. Tem quente, tem frio, mas o pano de fundo é a temperatura. Não importa se ela está quente, se está frio, é tudo temperatura. E o reino é assim, a gente fica oscilando nas ondas do frio, do quente, do feio, do bonito, do aquilo lá, do outro, de eu, dele. Então, assim, se você perguntar, mas como, né, ver os meus iguais perfeitos? Ela ia falar, Ana. Quem? É que eu estou vendo, eu esqueci o nome dela, porque está aparecendo. Eu ia só comentar que essa realmente é uma escolha, e aí pegando aí a deixa do Gustavo, é sempre escolher o amor, né? Para que eu possa sempre estar na presença desse Deus verdadeiro. Então, para começar a desfazer, desprogramar essa mente, eu sempre escolher o amor.
Essa frase aqui, ó, Verdade, Jesus fala, escolhe só o amor, pois é isso que tu és, né? Que a gente vai estar escolhendo a verdade, né? Estar no reino é meramente focar toda a tua atenção nele. Estar na mente do amor. E aí ele fala que na última frase, a tua mente certa vê só irmãos, porque só vê na sua própria luz dessa mente certa. Porque essa mente certa é o próprio reino, né? Então, se você enfoca toda a tua atenção no reino, né, toda a atenção na luz do Espírito Santo, na verdade, você vai ver só irmãos, né? Porque a mente certa vê só irmãos, ela não separa. Só alegria, só amor, só alegria. Mesmo que ainda seja uma alegria daqui, temporária, para passar para o reino, para o mundo real, mas é só alegria. É o pensamento amoroso de Deus, né? A mente certa é isso. É como Jesus descreve o mundo real, né? Ainda é uma ilusão, mas é uma ainda é uma ilusão. Traduzida em amor. Perdoada, né? É uma ilusão. Eu não acho que a mente certa seja a mente de Deus. Eu acho que a mente certa é a nossa mente ainda. Lógico que a nossa mente está na mente de Deus, mas corrigida pelo Espírito Santo, para que ela se torne una com Deus. Porque a nossa mente não aceita fazer assim, ó. Jesus fala, chega, fecha tudo, vamos direto para Deus. Não. Jesus disse que o Espírito Santo é o tradutor, né? E ele realmente faz a ponte, né? nosso contato todo é uma tradução, né? Do irreal para o real. Do irreal, sempre do irreal. Na verdade, a mente certa é isso mesmo. A mente certa, que a mente certa e a mente errada. É tudo do plano ainda da percepção. Né? Porque se a gente lembrar, sabe, daquele esqueminha que o Ken Valpinick fez, que a gente tem, aquele quadrinho, a parte de cima é a mente com Deus, né, que é onde tem mente, céu, Deus. A parte do meio é a mente do Filho de Deus separada, porque, né, o tomador de decisão é o Filho de Deus, que ele resolveu tomar uma decisão errada, que é aquela diminuta ideia insana, que é o ego. Do outro lado é o Espírito Santo que está na mente de todo mundo, lá embaixo, que ele chama de inferno, é o mundo que o Espírito Santo, conforme a gente vai dando a mente errada para o Espírito Santo, ele vai traduzindo em mente certa e vai tendo uma setinha que vai levantando de novo para a mente com Deus. Então, o Espírito Santo vai levando a gente para a mente certa e vai transformando isso aqui em sala de aula e vai subindo. No gráfico, e vai subindo, então o ego vai sendo desfeito até chegar em cima, numa linha que o curso diz, o próprio Deus vai dar o passo final. A parte do meio é onde a gente está trabalhando, essa mente dividida do Filho de Deus, que é o tomador de decisão. Toda essa confusão, o Espírito Santo está, a partir do momento em que a gente aceitou o Espírito Santo na mente, só precisa ser uma vez, Jesus fala. Na verdade, a mente certa ela é o mundo real. E aí ele diz o mundo real como sendo um estado da mente em que o perdão é aceito como nosso único propósito. Isso, que a gente já não... muito feliz, né? Aí tudo bem, aí já está com o Espírito Santo, ele encaminha de novo, né, para as portas do céu, entre aspas, né? Tudo isso é muito figurativo, mas seria tão bom se a gente aceitasse, né? Simplesmente Jesus chega e fala, chega, acabou, bora, vamos acordar para o céu, né? Ele pode fazer isso, fica na mente da gente falando, mas a gente ainda quer brincar aqui de casinha, de dor, de sofrimento, de problema. Aí, consegui resolver esse problema. Obrigada, Jesus, pelos milagres. Aí volta a ter outra coisa. Quando ele fala em algum lugar, brincar com brinquedos de pontas afiadas. Deixa as crianças brincando. Tome-lhe julgamento o dia todo. Você vai dormir exausto. De tanto julgar o dia todo. Esse mundo exaure, né? A mente errada exaure. Tem que entregar para o Espírito Santo. Tem que pedir, tem que... Ela leva a gente ao esgotamento. Eu pego assim pensando, já pensou se não existisse o sono profundo,
que é onde você descansa nesse. Você descansa sem saber. Descansa do ego, né? Você na pausa. Sem saber, é uma graça de Deus o sono profundo. Porque senão o cara explodia de julgar. Se ele não tivesse um sono profundo. Então vamos lá Esse para sono profundo parece muito com o instante santo. Ele não tem imagem. No sono profundo não tem imagem. Jesus se comunica bastante com a gente nesse sono profundo, né? Ou Espírito Santo, porque o corpo não está interferindo nessa hora. Exato. Não tem um. Por isso que é bom dormir, né, Gustavo? Bora dormir. Bora dormir. Não, Ou é bom, estado de vigília, ou fica no é estado bom de meditação. dormir no estado de vigília. De vigília, exato. Você está no instante santo. Quando você está no estado de vigília e não está levando aquilo a sério. É como o Pulsar disse sobre Jesus, né? Ele disse, Jesus desconsiderava totalmente a percepção. Ele estava de olho aberto ali, conversando com as pessoas. Ele negou completamente o mundo, né? Então vamos lá para o 5. Aqui no parágrafo 5 ele fala: o próprio Deus iluminou a tua mente e a mantém iluminada pela sua luz, a luz de Deus, porque a sua luz, a luz de Deus, é o que é a tua mente. Isso está totalmente além do questionamento, e quando questionas, és respondido. A resposta, né, que é o Espírito Santo, com R maiúsculo, simplesmente desfaz a questão, estabelecendo o fato de que questionar a realidade é um questionamento sem significado. É por isso que o Espírito Santo nunca questiona. Sua única função é desfazer o questionável e assim conduzir à certeza. Os que estão certos são perfeitamente calmos, porque não estão em dúvida. Não levantam questões, porque nada de questionável entra em suas mentes. Isso os mantém em perfeita serenidade, porque isso é o que compartilham, conhecendo o que são. Nossa. Esse é o nosso objetivo. Ai, ai. Tá sem o quê? Sem som? Então, você vê que ele fala que a gente é luz. É o que a gente é. É a luz de Deus. É luz. Não é outra coisa. É luz. Mais luz, radiante. Então, você vê que ele está falando da mente certa. Os que estão certos, certos com o Espírito Santo, são perfeitamente calmos, porque não estão em dúvida. É o desenvolvimento da confiança, né? A gente tem que confiar no Espírito Santo. Aí não tem dúvida. Sim. Então, agora vamos combinar? É aquela história de não preciso fazer nada, é muito adequado aqui, né? Porque os que estão certos são perfeitamente calmos porque não estão em dúvida. Então, eu estou calma, eu não vou entrar em dúvida, eu não preciso fazer nada. A conclusão é essa, que não precisa fazer nada, e é mesmo. Vai a esse ponto, né? Só tem que chegar a esse ponto, né? E chega. Não, muitas vezes, quando eu estou lendo o curso, eu falo, meu Deus, para que fazer alguma coisa? Eu estou no reino, é a minha mente no reino. Toma, Jesus, para você, minha mente, eu não tenho que fazer nada. Tem muitos momentos que eu penso, fazer o quê? Né? Vai dar sequência para outro dia, eu só tenho que me entregar ao Espírito Santo e deixar ele comandar o barco, o quanto for útil para ele, para a salvação, do jeito que ele sabe fazer, porque eu não sei mesmo. Gente, só sei que nada sei mesmo. Não é um abandono, desinteresse, depressão, não. É perceber que aqui no mundo, o investimento aqui no mundo... não tem significado. Não, isso. Da mente que acredita, que projeta e continua fazendo planos e planos. E Jesus fala, o único significado, o único valor do mundo são os pensamentos amorosos que tens. O único valor do mundo, no mundo, que a gente pode dar, são os pensamentos amorosos que nossos irmãos têm e nós temos. Só. E já é tudo, né? Não é só.
O resto é tudo ilusão, o resto é bagunça do ego. Por mais organizadinho que seja. Nada de questionável entra em suas mentes, né? Os que são perfeitamente calmos. Então, eles estão em perfeita serenidade, porque eles sabem o que eles são, eles conhecem o que são. Que são É um estado de graça. né? Exatamente. E todos vamos chegar nisso. Todos. Quanto mais praticarmos, mais rápido, né? Mais Porque rápido. o curso está diminuindo o tempo. Muito mais entrega, mais a gente vai estar próximo da paz. E não é se afastar do mundo, das pessoas, não. É a intenção na mente. É a intenção. Né? Jesus não pede nada, sacrifício. É nada. na mente, não é na forma. Não é na forma. Não é na forma. E não é pelo sacrifício. Nunca. Não é o sacrifício que salva. Aí você vai estar em paz, muitas vezes, em qualquer situação. Todos nós já sentimos isso em algum ponto da nossa experiência. Todos nós. Mesmo na situação de dor, você tem uma reação diferente, né, em relação às situações. Porque a dor é uma defesa contra Deus. Quando você está na confiança, no estado de confiança com o Espírito Santo, quando você está no reino, como ele fala aqui, que o reino é meramente focar toda a sua atenção nele, quando a gente está no reino, a gente está na confiança e na certeza. Então, naquele instante, a gente está em paz. Mesmo que seja por um instante, ínfimo instante. Um instante santo, né? Um instante santo. Então, Jesus estava nesse estado. Não diziam que tinha um ser que era assim também? Quem era? Que escreveu vários livros que só ligavam para ele e ele já curava. Só de ligar, porque a mente dele estava no estado de paz, né? De certeza de quem ele era. É tão conhecido, ele fez inúmeros livros. Ele fez tantos livros. Se eu falar, é uma pessoa tão conhecida. Ele só ligavam para ele e ele. Não é o Sai Baba, não? Não. Eu já li sobre isso, mas eu me lembro também. Não, ele fez tantos livros. Minha mãe lia os livros dele. Diz que ligavam para ele e curava, porque a mente dele não via. Já era realizado. Jesus curava. Jesus curava porque ele não via. É o que ele fala, não olha para a dor do teu irmão. Não olha. Não é virar as costas, não veja isso no teu irmão. Ele não é isso. Não veja isso em você, você não é isso. A dor é uma defesa contra a verdade. Ele falou, não é isso, a cura não é isso. A empatia não é isso. A gente vê tudo ao contrário. Tem uma frase que nós vamos ler lá na seção 5, né, que é a cura e a imutabilidade da mente, que ele fala, lá no parágrafo 10, linha 6, ele fala, a tua mente é uma luz tão poderosa que podes olhar dentro das mentes dos irmãos e iluminá-las, assim como eu posso iluminar a tua. Então, a nossa mente é uma luz de poder ilimitado. E nós podemos olhar para a mente dos nossos irmãos e iluminá-las. Que é a face de Cristo, né? Essa luz eu vi na minha experiência de revelação. Agora, ver no outro é o que a gente quer, né? Que Jesus fala. Olha para o teu irmão e vê só luz, porque é isso que ele é. Vê só amor, porque é isso que ele é. Porque é assim que o Espírito Santo faz, né? O Espírito Santo, ele não vê o erro, ele olha para a luz dele no irmão, naquele irmão. E aí, ele olha para a luz dele em todas as mentes. E aí, a unidade, que é uma luz só. Então, ali você tem a unicidade, que é uma única luz. Então, você desfaz a ideia de separação ali. Quando você olha sempre para a luz do irmão, porque é uma única luz. E essa luz está na sua mente. Não é que eu vou olhar para a Janete para olhar a luz lá brilhando lá na testa dela. Pode até ver, filho. A luz que está em minha mente. Pode até ver. A luz que está em minha mente é que vai ver a luz da mente da Janete. Porque os corpos, ele fala, tem um ponto que ele fala nos exercícios dos grandes raios. E eles são isso mesmo. Pode até ver. Esses corpos não são corpos, né? Nós temos grandes raios, né? Eles podem ser vistos em meditação e tem pessoas que vêm.
Eles não veem corpos físicos. A gente vê um corpo físico porque acredita. Porque se a gente acreditar que é luz, vai ver luz. Exatamente. A gente está interpretando, né? A gente escolhe o que quer ver. Escolhe, nós temos o poder de Deus, o poder está na nossa mente. Deus deu esse poder. Não é nosso, é dele, ele que deu para nós. É só a gente usar melhor esse poder, usar adequadamente esse poder. Eu nem quero usar, Ana, porque eu vou errar. Eu quero entregar para o Espírito Santo, porque eu vou errar. Não tem usar, como. mas Vou sobre usar Espírito errado. Santo, nada de sair por Vou aí pedir usando para o por conta filho, própria. vou pedir para o neto, entendeu? Já errei, já dividi. Então, eu nem quero, sabe, usar. Eu quero que ele faça por mim, através de mim, até eu me lembrar novamente desse poder que ele nos deu. Lembrar de Ele novo. fala aqui, né, Às vezes eu falo para mim, Janete, você é perigosa, cuidado, Olha, é verdade, Janete, a eu sou gente, perigosa. todos somos Ô, mesmo. gente, vocês estão me ouvindo? Sim, muito agora bem. sim, Sim, Gustavo. É, Exercitando para te ver na luz, Gustavo. meu fone de ouvido não está funcionando e o computador está baixinho, eu estou ouvindo vocês bem baixo. mas a gente está te ouvindo super bem. Estamos te Ainda- ouvindo. Tá Bom, bom, então vamos em frente. então com isso Também já acabou. a gente completou aqui esse Realidade texto, do reino. Realidade do Rei. A gente pode fazer o encerramento, né? Você quer fazer, Jane? Eu não sei se a Janete quer fazer, ela começou, se quiser fazer, para mim também é um Não, prazer. justamente eu comecei e você termina. Então vamos lá, Janete, vamos unir. Bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através das nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que de qualquer forma entrar em contato conosco, eternamente, até o reino do céu. Amém. 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 Então a gente se encontra no reino do céu, tá bom, gente? Sim, Na festa do Combinado. reino do céu. uma boa semana para todos. Um beijo, amo vocês. Deixa eu parar a gravação. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, no céu